Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia sobre o estudo dos mitos. Nós estudamos nesse bimestre, que está finalizando, sobre os mitos. A nossa primeira aula foi o estudo dos mitos, no conhecimento geral sobre o assunto. Depois nós estudamos sobre a cosmogonia, que é os mitos que tratam da origem do mundo e do universo. Estudamos na sequência sobre os mitos, com um enfoque especial a um mito que eu particularmente gosto muito, que é de Eros e Psique. Depois nós estudamos sobre os mitos da mitologia grega e na aula seguinte demos um enfoque especial a um mito que ele é muito estudado, que é um mito que trata da questão do destino, que é o mito do Édipo Rei. Depois nós estudamos sobre os mitos e lendas amazônicas e por último sobre os mitos nos dias de hoje. E hoje nós vamos estudar um pouco, fazendo uma revisão, um apanhado geral sobre tudo que nós estudamos até aqui. E primeiramente, eu quero falar para você que hoje nós faremos também uma avaliação. Essa avaliação, ela é muito importante que você leia com calma cada questão antes de responder. Se dedique com calma, vá com calma, não se apresse, para você não responder errado. Assista todo esse vídeo, porque ao longo dele eu vou fazer uma revisão do conteúdo para você. Então nós vamos começar essa revisão agora, mas antes eu quero reiterar aqui o que eu falei na primeira aula, que o mito é preciso ser tratado com respeito. Porque aquilo que para você é uma história, um mito, para outros povos é uma religião. Então o mito ele é uma narrativa fantástica que fala sobre a origem do mundo, de todas as coisas, para explicar fenômenos da natureza. Entre os povos primitivos, os mitos eram narrados por uma pessoa mais velha e sábia, portanto, de forma oral. Todos acreditavam que a história contada era uma revelação divina. Por isso a aceitavam sem contestar. Ninguém questionava os mitos. Ele era tratado como verdade absoluta. Normalmente essas histórias envolviam elementos sobrenaturais, poderes mágicos, adivinhação, castigos divinos e alianças entre deuses e homens. A comunidade compartilhava essas narrativas por meio da crença e essas crenças se perpetuavam de geração em geração. A crença nos mitos, então, consolidava-se e era aceita como uma verdade. A mitologia grega é uma das mais bem elaboradas de todos os tempos e influenciou praticamente toda a civilização ocidental. Seu surgimento data dos mais remotos registros históricos, neste caso, tenha sido Homero, no século X a.C., o primeiro a escrever as narrativas mitológicas gregas nos poemas Ilíada e Odisseia. No entanto, todos os povos possuem seus mitos. Os nórdicos, egípcios. Inclusive o nórdico a gente conhece bastante, é onde fala a história de Thor e Odin. Os egípcios, onde fala dos deuses das pirâmides, Sete, e outros deuses, os árabes, chineses, tribos indígenas brasileiras e outros mais. Isso comprova a importância da produção mítica para o imaginário popular, como forma de compreensão do mundo. A Ilíada narra a guerra de Troia, Odisseia, o retorno de Ulisses a Ítaca, depois da guerra de Troia. Ambos pertencem ao gênero literário da epopeia, ou seja, uma poesia épica de narrativa histórica sobre guerras. Inclusive, Guerra de Troia está lá, citado nessa obra de Ilíada. Diferenciando bem o mito da lenda e fábula. Vamos tentar compreender a diferença. O mito ele é um fato natural ou histórico, explicado em forma de alegoria. Nem sempre o mito ele é fiel à realidade. Ele narra episódios de um tempo distante. Então você lembra que o mito ele tem história dos deuses, é uma coisa que fantasiosa, aquela coisa maravilhosa, com poderes, com sobrenaturalidade. A lenda, ela é uma história fantasiosa, de tradição popular. E a fábula, ela é uma narração alegórica, fantasiosa, cujos personagens são geralmente animais e no final ela tem uma lição de moral. Só recapitulando para você não confundir. Mito, por exemplo, Hércules, um deus, é um mito. Zeus, Odin, Thor, Tupã são deuses, então são mitos, certo? E aí nós falamos de Édipo Rei, é um mito?
É um mito, porque você tem criaturas fantasiosas, você tem lá a esfinge, né? E trata do surgimento, trata sobre o destino, como é que os deuses castigam. Tem deuses na história. Aí nós temos a lenda da Yara, do Boto. É só uma história fantasiosa. Mula sem cabeça, tá bom? E a fábula, por exemplo, a narração dos três porquinhos. Qual que é a lição? Aí lá no final tem, mas a moral da história é. A lição da história é. Então isso é o quê? É uma fábula. Entendida então a diferença entre mito, fábula e lenda. Tá certo? Se você tiver em dúvida ainda, consulte o seu material e dá uma lida lá na explicação. Os mitos contemporâneos. O mito é uma forma ingênua de compreender o mundo. A primeira forma de dar significado ao mundo. Ele é fundado no desejo de segurança. A imaginação cria histórias e heróis que nos tranquilizam quanto às incertezas. Esses relatos normalmente são do gênero oral e nos guiam no dia a dia. Atualmente, os meios de comunicação de massa trabalham com anseios que existem na nossa cultura, da natureza inconsciente e primitiva que nós temos. Na era globalizada, a rapidez que essas informações cresce e abrange um número cada vez maior de espectadores permite uma disseminação de ideologias de informações muito rápido. Os super-heróis dos desenhos animados, dos quadrinhos, os personagens de filmes, novelas, eles encarnam o bem, a justiça e outros valores míticos pré-reflexivos. Dessa forma, assume o papel de protetores imaginários. O mundo moderno revela cada vez mais um lugar inseguro e, portanto, gerador de novos mitos. Artistas, esportistas, políticos, autoridades, diversos podem ser transformados em modelos exemplares. Sucesso traduzido em reconhecimento social e poder econômico. E eles acabam sendo o quê? Mitificados. Os astros transformados em mitos são heróis sem poder real. Tem somente poder simbólico no imaginário da população. Se um grande astro vier em Tucuruí, como é que fica a população? Todo mundo quer ver. É como se fosse um ser sobrenatural. Segundo Roland Barthes, a comunicação de massa confere um status de neutralidade aos mitos contemporâneos e aos seus objetos de adoração. São pessoas, acontecimentos, produtos de consumo e etc. As informações veiculadas são unilateral, linear, centralizada. Assim, será que são neutros mesmos? Ou você acha que eles exercem uma influência? Mito e razão complementam-se nas nossas vidas. Só que o mito de hoje, se ainda tem força para inflamar paixões, como no caso dos astros, de causas políticas e religiosas, não se apresenta mais como um caráter existencial e de criação como tinha o mito primitivo. Hoje é um caráter de influência. Ou seja, os mitos modernos não abrangem mais a totalidade do real. De qualquer forma, o mito e a razão habitam o mesmo mundo. O pensamento reflexivo pode rejeitar alguns mitos, principalmente os que se veiculam valores destrutivos ou que desumanizam a sociedade. Cabe então a cada um de nós escolher qual modelo de vida seguir. E aí, eu quero citar aqui, por exemplo, Zeus. Zeus ocupa o trono do universo dentro da mitologia grega, tá? Agora o mundo está ordenado. Zeus ordenou o mundo. Os deuses disputavam entre si, alguns triunfavam. Tudo o que havia de ruim no céu, no etéreo, no mundo foi expulso para a prisão do Tártaro ou para a terra, entre os mortais. E os homens, o que acontece com eles? Quem são eles, os homens? Então, dessa forma, consideramos que o mito pode ser uma forma de conhecimento, pois o mito busca explicação acerca do homem, do mundo, da verdade, independente das provas. Isso é importante para você. Assim, as lendas sempre foram alicerce para os povos antigos. Então, olha, o mito, ele traz uma explicação, um tipo de conhecimento. A lenda, ela traz uma alicerce também, uma explicação. Os gregos, por exemplo, eles colocavam as suas origens aos heróis que protagonizavam a poesia de Homero na Guerra de Troia e os outros feitos da Odisseia. Os nórdicos com os feitos de Odin, de Thor, as criações de Tupã na cultura indígena na Amazônia. Então nós podemos dizer
que essas são explicações lendárias ou reinvenção de fatos históricos, justificando de alguma maneira a condição, a ação ou o surgimento de algo, tá? A tragédia grega, ela teve seu auge no século V, aliás, no século VI e até o século IV a.C. Ela é a expressão de profundas mudanças ocorridas na ordem sociopolítica e cultural dessa época. A mitologia já não é uma única forma de apresentação do mundo, mas ela rivaliza com a concepção filosófica fundamentada na razão, no logos. E as leis de origem divina confrontam-se com as leis escritas. Assim, a tragédia expressa os conflitos e os impasses que se encontram não apenas na cidade, na polis, mas também na alma, a psique do homem grego. Um exemplo dessa tragédia grega, ao qual podemos citar, foi Sófocles, que escreveu uma tragédia intitulada Édipo Rei, que nós estudamos, que trata do patricídio. O que é o patricídio? Matar o próprio pai. E da prática do incesto. Ele casou com a própria mãe. Essa tragédia é utilizada por Freud, Sigmund Freud, para elaborar a teoria do complexo de Édipo na psicanálise. Olha só como esse mito foi importante e hoje ele faz parte de estudos atuais. Os mitos frequentemente falam de acontecimentos fantásticos, mágicos. E por isso muita gente pensa e diz que mito é invenção, mentira, ficção. Mas o mito foi usado pelos povos antigos para explicar a origem do mundo e dos deuses. Diferentemente do mito, podemos dizer que a fábula já é uma narração alegórica, cujos personagens são geralmente animais e que encerra uma lição moral. Viu? Já falamos sobre isso. Então todo o arcabouço mitológico das lendas e histórias fantásticas fazem parte da cultura de um povo. A cultura pode ser definida como sendo um conjunto de conhecimentos, ensinamentos e tradições de um povo, certo? Então toda essa parte do mito, das lendas, das fábulas são uma construção cultural também. E agora você vai responder a sua prova com muita calma, lendo devagar, tranquilamente, respondendo as perguntas direitinho, para que você possa tirar uma boa nota. Bons estudos para você, bom resultado nas avaliações e depois verifique se você está devendo alguma atividade. Se tiver, faça logo a atividade que você está devendo, não deixe acumular para você não ficar com um baixo rendimento. Um grande abraço para você, bons estudos, se cuida e que Deus nos abençoe. Grande abraço.